Oi, queridos! A aulão de hoje é para fazer uma ação diferente. Vamos fazer um unboxing, eu e você aqui juntos, de uma bag que eu pedi em um lugar que geralmente eu sempre faço a solicitação das minhas bags, e eu quero compartilhar com vocês como que foi essa experiência, trazer aqui o que poderia ter sido melhorado, o que foi legal, o que não foi tão legal, para vocês entenderem como que é um unboxing de bag, como que é essa bag chegando na casa da sua cliente. Se está chegando hoje, bem-vindo! Eu sou Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design estratégico para varejo e visual merchandising. Junto com a minha equipe, já estamos presentes em 22 estados brasileiros, já alcançando território aí em Portugal, lá nos Estados Unidos, graças à metodologia que eu desenvolvi para este atendimento à distância. Principal orientação para você nesse vídeo é: cola em mim, inscreva-se neste canal e você, veterano, meu amigo, meu amor, meu tudo! Vamos compartilhar mais essa aula para a gente conseguir o nosso número mágico maravilhoso dos sonhos, o nosso 100k de inscrito. Conto com você. Para começar esse vídeo, eu fiz um take anterior abrindo a bag e compartilhando com vocês ali o meu primeiro contato com este momento. Vamos dar uma olhadinha? Então, queridos, recebi aqui a bag solicitada, que é um lugar que eu já peço, tá? E quando eu pedi, novamente eu tive que passar as características da Cacá, tá? A bag tem um tamanho bacana, tá? Então ela tá dentro de um tamanho legal, para que a gente possa suportar aqui grupos de peças, tá? Então, no momento que eu abro a minha bag, tá? A gente vai encontrar os produtos organizados aqui. Dentro do curso, eu falo muito sobre este momento da abertura, da extensão. É importante que a gente tenha aqui alguma coisa sinalizada, o que eu vou encontrar aqui. E aqui a gente não tem, então a gente sabe que tem aqui diversas peças, mas eu não sei exatamente o que nós temos aqui, né? Então eu começo a tirar as peças, tá? E eu já começo a ver que não existe aqui, ó, uma lógica, tá? A princípio nessas peças, tá? Então a gente não consegue ver aqui uma lógica, porque eu não consigo entender quais são os grupinhos que estão sendo feitos aqui. Então eu vejo aqui muitas possibilidades, mas categorias diversas, tá? Então nós temos aqui uma bag, essa bag foi montada para mim com bastante peça, e aí, né, você vê, por exemplo, tudo isso. Então, a gente vê um pouco aqui que tá um pouco atrapalhada essas peças, né? A gente não tem aqui, na verdade, grupos que me permita fazer o quê? A ideia do cross acontecendo. Isso daqui foi o que a gente encontrou. Mais uma outra coisa que eu notei, tá? Dentro dessa bag. Não veio aqui a extensão da loja por meio da comunicação do olfativo, tá? Que é um dos sentidos que a gente precisa trabalhar. E aqui nessa bag a gente encontrou 15 peças, tá? Que eu previamente já havia contado. 4 partes de baixo, que a gente chama de bottom, para 11 partes de cima. E eles vieram de uma maneira meio solta. Então, eu teria que abrir todas essas peças na minha casa e eu, Cacá, montando as possíveis combinações, ou seja, o pilar minimizador de escolha não foi muito ativado aqui. Mas eu vou abrir agora a segunda bag. Vou abrir agora a segunda mala, a primeira malinha. Na primeira bag a gente tinha 15 peças, agora vamos ver essa segunda opção. Aqui a gente já nota um pouquinho na estrutura da mala, tá, gente? É uma mala resistente, veio com a comunicação da marca, mas a estrutura dela não é tão adequada, tá? A outra ela era mais estruturadinha, mais apropriada para poder acomodar os grupinhos, tá? E aí, quando a gente faz a abertura da mala, beleza? Também falta aquela comunicação assertiva para falar o que eu devo esperar dessa mala que vai acontecer aqui. E aí a gente começa a dar uma olhadinha aqui nas peças, né? Então a gente começa a separar um pouco as peças que estão acontecendo aqui, né? E aí a gente começa a notar que aqui veio um pouquinho mais conexo, né? Em relação aos produtos que a gente tem de opção, né? Então a gente encontra aqui, ó, um conjunto, então já tem um mix um pouco diferente, tá? Aqui nós temos mais uma peça, mais um conjunto aqui, tá? E aqui nós vamos tirando todas as peças, tá? Que a gente tem encontrado.
Nessa malinha, tá, que eu já tinha aberto previamente, eu encontrei aqui, foram 8 tops, 8 partes de cima, 2 bottoms, 2 partes de baixo, só que ele já veio com um pouco mais de sobreposição e conjunto. Acessório eu não vi nada, tá? Então a gente tem que trabalhar e ficar atento com as 5 categorias que a gente tem que entregar. Então aqui nessa malinha eu já percebi que houve um cuidado um pouquinho maior em fazer uma harmonia melhor, mas mesmo assim, tendo as 18 peças, distribuindo entre top, bottom, sobreposição e conjunto, são 18 peças que a gente encontra aqui nessa bag, mesmo assim a gente ainda fica perdido em relação ao que combina com o que, né? Então a cliente ela sai abrindo a bag, sai colocando tudo isso de uma maneira aleatória em cima da cama. E para a gente conseguir ter uma bag assertiva, a gente precisa fazer com que essas peças façam sentido entre si. Porque a bag, ela precisa ser uma extensão que a gente chama de consultoria de imagem. Então, se você envia as peças aleatórias, né? E aqui a gente tem uma bag mais volumosa por ser uma bag de inverno, tá bom? Mas a gente sabe que uma bag de verão a gente consegue ter, de repente, um espacinho um pouquinho a mais, mas o tamanho aqui de 18 peças para fazer uma bag pequena de entrada é um tamanho excelente, tá bom, gente? Mas eu senti realmente falta dessa orientação que a gente precisa mais assertiva em combinar essas 18 peças. Elas vieram de uma maneira muito separadas, né? Então a gente fica meio perdida sem saber exatamente como nós vamos aproveitar essas peças da melhor forma. Pontos importantes que eu preciso falar para vocês que eu senti falta. Primeiro, não é a primeira bag que eu peço para este local, mas eu sei que essa bag ela não veio tão redondinha justamente porque não deve existir um controle do histórico das minhas bags. No momento que eu mandei a mensagem para a pessoa que me atende, ela já ficou até um pouco confusa, porque ela não tinha exatamente um histórico revelando quais eram os meus principais gostos, qual era o meu tamanho, e como é um lugar que eu já faço o pedido de bag com frequência, são informações preciosas que já deveriam estar ali existentes, para que a sua cliente, no momento que ela solicita, nesse caso eu solicitei, nem recebi o convite da lojista perguntando se eu gostaria de receber em casa. Eu solicitei essa bag. Então, quando a gente tem essa ação do cliente, a nossa probabilidade de venda aumenta muito, porque ela está buscando. Então, senti que faltou ter esse histórico do meu estilo, do meu tamanho, das últimas bags que eu recebi dessa loja. No momento que eu tava abrindo ali, que vocês viram, eu senti falta de um checklist, de uma lista. O que tem dentro dessa bag? Qual que é o objetivo? O que combina com o quê? Qual que é a forma de pagamento? Qual que é a orientação? Me senti totalmente perdida. Não tinha nenhuma orientação. Era simplesmente um amontoado de roupas. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei todas as roupas ali exatamente da maneira que elas vieram dentro da mala, uma por uma. E quando eu coloquei todas ali na minha cama, que ficou ainda mais confuso, porque eu falei, e agora? Eu tô com 33 peças aqui na minha cama e eu não sei o que combina com o quê. O que acontece? Você, quando está fazendo a bag, você tem que entender que a bag é uma extensão da sua loja. Ela tem que ser cada vez mais personalizada para aquela cliente especial. E ali eu fiquei com aquele senso de, meu Deus, estou perdida, o que eu faço? O que eu combino com o quê? Qual que é ali exatamente o xadrez dessa pessoa que ela me mandou, como que é, porque você não tá do lado da sua cliente. Então é importante que nessa entrega da bag você consiga transmitir esse senso de organização para a sua cliente, para facilitar o processo de escolha dela. Uma coisa que eu achei interessante é que a bag, ela tem um formato legal. Ela não é grandalhona, ela não é pequena, ela não é desajeitada, ela abre por cima, que é interessante porque a gente consegue ver todo o que tá ali. E aí, como a gente tá no período de inverno, vieram 2 bags, porque geralmente faz um pouco mais de volume. Tudo bem, não acho ruim quando a gente precisa, de repente, para mandar uma quantidade que eu acho ok, até 28 peças, até 35 peças, né? A gente consegue ter uma bag interessante. Tudo bem, então, fazer essa divisão em 2 bags, desde que ela venha bem estruturada e bem montada. Agora vamos falar um pouquinho de conversão. Essa bag, gente, tinha mais ou menos
R$ 6.800, porque eu calculei uma a uma, porque não vem uma lista me falando dos preços das peças e tudo mais. Ou seja, mais um ponto aí que poderia ter sido melhorado. R$ 6.800 de bag. Eu fiquei ali com um conjunto e uma sobreposição, somando ali em torno de R$ 600. Essa bag não deu uma conversão de nem 10%. Essa bag foi para minha casa, essa bag ficou dentro da minha zona de conforto e pelo lojista não ter feito essa liçãozinha de casa de arrumar a bag de forma assertiva, fez com que a sua bag não explorasse todo o potencial de taxa de conversão possível, porque ela veio montada de uma forma não tão assertiva para mim como cliente. Por isso eu tenho um convite para você que quer fazer diferente, que quer explorar todo o potencial de conversão de venda que este canal pode ir para a tua loja. No dia 3, próxima semana, 3 de agosto, às 19h32, eu vou fazer uma live aqui na nossa casinha no YouTube. E eu convido você a entrar agora mesmo no link que está aqui abaixo do nosso grupo. Por lá que eu estou fazendo as maiores informações deste momento, dessa aula exclusiva, totalmente pensada para você. É sua oportunidade de se tornar referência neste canal de venda. Eu vou dividir com vocês 5 passos importantes de como a gente afinar melhor essa entrega e melhorar a experiência do cliente. Conto com você, entra aqui no grupo, te espero então na nossa live do dia 3 de agosto. Um beijo especial da Cacá para todos e até a próxima aula. Oi! Tudo bom? Cheguei! Você põe agora a vinheta, pim, pim, pirim, pim, 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 piririm, tá bom? Pensa num vídeo difícil de fazer. Porque, sabe quando parece um quebra-cabeça? Eu não sou boa em quebra-cabeças. Pronto, falei.